Eu quero renovar minha fé em Deus. Também eu quero partilhar com meu semelhante, nem que seja por um instante, todo o amor que me faz viver. Na direção de Deus nós caminhamos. Na direção de Deus nós sempre andamos. Na direção de Deus vamos outros levar. De mãos dadas lutemos pra caminhar na direção de Deus. Eu quero entender o amor que salva. Eu quero alcançar meu irmão sem Deus. Também eu quero partilhar com o meu amigo a verdade que vem comigo, todo amor que me faz crescer. Na direção de Deus nós caminhamos. Na direção de Deus nós sempre andamos. Na direção de Deus vamos outros levar. De mãos dadas lutemos pra caminhar na direção de Deus. Na direção do meu mestre, pra sempre vou caminhar. Na direção de Deus nós caminhamos. Na direção de Deus nós sempre andamos. Na direção de Deus vamos outros levar. De mãos dadas lutemos pra caminhar na direção de Deus. Na direção de Deus. Na direção de Deus. Olá, muito bom dia. Bom dia. Vamos iniciar o estudo da lição número 13, discutindo os temas mais importantes desta lição, que tem como título o Evangelho e a Igreja. Nós estamos já no culminar do estudo do livro aos Gálatas, já vamos iniciar o capítulo 6 do mesmo livro e, mais uma vez, vamos particularizar os ensinos que o apóstolo Paulo nos tenta transmitir através de alguns conceitos práticos. Antes de mais, vamos pedir a orientação de Deus para a explanação da lição e vamos agora fazê-lo. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos pedir-te a tua direção, queremos pedir-te a tua presença, Senhor, a presença do teu Espírito Santo, para que saibamos transmitir a todos aqueles que nos escutam o essencial desta lição, o essencial que tu pretendes transmitir-nos também. Dá-nos a tua presença, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, o título desta lição hoje é um título que pretende ser prático e pretende transmitir, sobretudo, alguns ensinamentos que o apóstolo Paulo lança. E atuais, que são muito atuais. Ele lançou estes ensinamentos aos cristãos da Galácia e nós, hoje, naturalmente, adaptamos-los à nossa realidade, porque eles realmente são de toda a acuidade. É incrível como é que Paulo conseguiu escrever há tantos anos atrás e parece que é como se fosse uma notícia do dia de hoje, não é? Aplica-se perfeitamente no dia-a-dia. Ele vai dar aqui alguns ensinamentos práticos sobre o Evangelho, sobre aquilo que é a prática diária do cristão. E ele, atendendo, evidentemente, a que
os cristãos na Igreja da Galáxia não eram de modo nenhum cristãos perfeitos, como hoje Como hoje também não são. Evidentemente. Ele começou por falar da maneira como nós tratamos com aqueles cristãos que na Igreja têm problemas e têm, enfim, pecados conhecidos ou não, pequenas quedas, etc. E fala-nos, dá-lhes um conselho prático sobre a maneira como devemos recuperar esses irmãos. Que por muitas vezes é aquilo que nós não fazemos, não é? Nós temos a tendência, quando alguém comete algum pecado ou alguma asneira, apontamos o dedo, não é? E até costumamos dizer às crianças que apontas um dedo e tens 4 virado para ti. E é engraçado que o conselho que Paulo dá é exatamente o contrário, não é? Não é nós apontarmos, não é também dizer que não faz mal o erro, não é? Isso está em causa, mas mais importante que apontar o erro é tentar ajudar a pessoa a não voltar a cometer o mesmo erro, não é? Nesta situação da relação do conjunto, do corpo da Igreja, com os pecados, ou com o pecado, se quisermos, existe um princípio básico que é, evidentemente, nós não devemos tolerar o pecado, mas devemos amar os pecadores. Exatamente. Como Cristo fez, como Cristo exemplificou connosco, etc. Evidentemente que há uma gradação dos pecados. Claro. E nós falamos na lição de domingo e depois na lição de segunda-feira de 2 tipos de pecados que talvez tenham uma conotação diferente. Quaisquer pecados são sempre maus e graves. Não é? Maus e graves. E também eles objeto do perdão de Deus. Exatamente. Nós temos no exemplo até da segunda-feira um exemplo, sim, enfim, que é o exemplo de Davi, não é? Que foi um pecado, não é grave, é gravíssimo, porque foi um pecado que implicou não tudo, só adultério, como homicídio, etc. E sabemos que Deus lhe perdoou. Porquê? Porque Davi pediu perdão a Deus. Mais que perdoou, considerou, não é? Exatamente. Perfeito. Não é? Pronto. Mas aqui estamos a tratar daquilo que são pequenas quedas que às vezes os irmãos têm e que... Chamados desvios. Os desvios. Exatamente. O apóstolo Paulo fala num exemplo concreto da maneira de recuperar os caídos. Eu tive a preocupação de ir buscar uma tradução, enfim, em português moderno, que é King James com linguagem atual, e que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Esta é a primeira fase do verso. Isto é uma coisa realmente extraordinária. Nós, com espírito de humildade, isto é, sem chegar ao pé da pessoa, como se fôssemos nós arrogantes, feitos, exatamente, tal e qual. Cheios de amor próprio e tal, como quer dizer, olha, eu não faço nada disso, atenção, porta-te bem, porque eu sou diferente, tu vê, se olhas para mim. Não, se fizermos isto, estamos exatamente a fazer exatamente o contrário daquilo que é pretendido. E Paulo diz, portanto, nós que somos espirituais. Somos espirituais. E aí até coloca uma pressão, uma responsabilidade em nós, porque os espirituais são aqueles que estão em comunhão com Deus, não é? E têm essa responsabilidade de não apontar, mas sim ajudar. Aqui, para percebermos este primeiro versículo do capítulo 6, nós temos que perceber qual é o tipo de... Aqui, a tradução que eu li fala em pecado. Sim. Há outras traduções que dizem, em vez de pecado, dizem falta. Outros dizem... ora, deixa-me ver... ser... apanhado, sim, é surpreendido, não é? Surpreendido. A palavra tem, inclusive, alguns falam em erro ou tropeço. Portanto, o pecado, esta ofensa, esta falha, é uma palavra grega que se escreve como, que é paraptoma. Exatamente. Portanto, e de facto há diferenças entre este pecado, não é? E outros pecados que são reiterados, que já são premeditados. Com intenção. Com intenção. Por exemplo, e nós vamos concretizar para estarmos a falar de coisas muito concretas, nós percebemos melhor. É diferente um pecado de uma mentira, digamos, inocente, entre aspas, esporádica, e um pecado de uma pessoa que faz parte, por exemplo, de uma quadrilha que assalta a casa. Vamos ver que é um exemplo. Quer dizer, são 2 pecados. Um é roubar, outro é mentir. Qualquer deles, dizer falso testemunho, ou enfim, o roubar, sim. São pecados. Só que o chamado tropeço, o desvio, e o outro é algo que foi pensado. Que é premeditado, que já e daí Paulo dizer se forem apanhados de surpresa, não é? Portanto, nós que temos a tendência para dizer que não há diferenças de pecados, temos que perceber aqui que
os pecados premeditados, aqueles que são cometidos depois de pensados e repensados e tornados Depois executados, exatamente. esses pecados têm uma conotação que entram dentro daquela norma do pecado contra a consciência, que é um pecado contra o Espírito Santo e que pode levar a pessoa, de facto. Porquê? Porque isto torna a pessoa insensível à voz do Espírito. Sim, sim. E esta pessoa nunca vai pedir perdão de uma coisa Porque não vai, exatamente. que ele faz de uma forma pensada. E o Espírito de Deus afasta-se Até porque não vai, dele por não causa vai disso. deixar o Espírito Santo atuar Ora bem, na vida da pessoa. Né? Esse é o problema que se fala na segunda-feira. Cuidado com a tentação. Com o desvio. Cuidado porque aqui já estamos a falar de um pecado que já pode ser um pecado, digamos, aquele pecado que é recalcitrante, que é um pecado que vai sistematicamente contra a voz do Espírito que está na nossa consciência. A pessoa que sabe que está a fazer errado, mas continua a fazer. E isso faz com que depois não E ouça o cada Espírito. vez mais se afasta afastando do Espírito e depois de Deus. já não há... Esse é o grande problema do pecado contra o Espírito. Eu quando vi aqui a lição de domingo e de segunda-feira, lembrei-me de uma situação que acontece connosco, quando, por exemplo, nós queremos ir para o Algarve e colocamos no GPS a morada. E de vez em quando temos a mania, nós mais homens até que as mulheres, temos a mania que somos mais espertos com o GPS. Então, às vezes fazemos um desvio, e esse desvio vai nos levar a gastar mais combustível, às vezes portagem, mas depois, como queremos ir para o Algarve, voltamos para a rota correta, não é? Exatamente. E fazemos. Mas agora, se eu quiser ir para o Algarve e for em direção ao norte, eu aí já sei que estou errado e não vou chegar lá. E é isto em relação aqui ao desvio. Portanto, os erros ou os pecados são sempre pecados, são sempre qualquer coisa que nos afasta de Deus, mas de facto existem gradações, isto é, existem pecados que se têm alguma importância na nossa relação com Deus, que nós facilmente saímos do caminho, digamos, é um pequeno salto fora do caminho, mas de repente nós damos um pequeno salto e continuamos no caminho. E nós conseguimos ver as consequências que cada pecado tem. Exatamente. Aí é o resultado, Agora, é o expoente máximo os outros pecados são rotas contrárias ao caminho. São rotas que nos afastam cada vez mais do caminho, que nos afastam cada vez mais de Cristo, que nos afastam cada vez mais do Espírito Santo. E esses são muito perigosos. Esses pecados são muito perigosos porque são pecados repetidos, pecados recalcitrantes. Portanto, cuidado com a tentação. E nós temos um exemplo, de facto, de um pecado grave, que foi o pecado que Davi cometeu, não é? Quando Natã vai ter com Davi, quando lhe conta aquela parábola da ovelha, e ele diz que esse homem que cometeu esse pecado é digno de morte. E o que é que Natã lhe diz? Esse homem és tu. Esse homem és tu. E ele aí caiu, ele percebeu que afinal aquele pecado não tinha sido escondido de Deus. Ele percebeu finalmente que para Deus não há segredos, evidentemente. Essa é outra situação que nós seres humanos temos muito essa tendência. É pensamos, esconder, ninguém viu, estou tranquilo. No entanto, sabemos que Deus vê sempre. E nós temos vários exemplos nas Escrituras, a lição fala-nos de alguns exemplos que revertem o quê? O que é que aconteceu o que é que acontece sempre nos pecados? O pecado vamos lá ver, é nós escolhermos o nosso próprio caminho, quer dizer, nós afastamos-nos daquilo que sabemos que é o caminho certo, é o companheirismo com Cristo, é o companheirismo com o Espírito Santo e vamos por outro caminho. É o que acontece, por exemplo, com Pedro, quando negou a Cristo. Ele tinha acabado de dizer a Cristo que eu vou contigo para onde quer que tu vás, para a morte, eu acompanho-te sempre. Era o primeiro. Ele era o primeiro. E Cristo disse, olha, hoje, antes que o galo cante, tu vais negar-me 3 vezes. E pois impensável, não é? Impensável para o Pedro. Impensável. Passado umas horas ele estava a negar e o galo cantou e ele lembrou-se. Então de... aí arrependeu-se e chorou amargamente. Porquê? Porque ele acreditou nele próprio. Lá está, é a autossuficiência. Mas aí entra a arrogância espiritual que nós temos. É a falta de humildade. Exatamente. Nós falávamos que tínhamos que ser humildes com aqueles que pecam. Ora, o que é que aconteceu aqui com Pedro? Foi exatamente esta arrogância, o sermos orgulhosos. E aqui o apóstolo Paulo estava a falar disso. Estava a dizer que em Gálatas já tinha falado, em Gálatas 5:26, dizia que eles ninguém se pode considerar espiritualmente superior, não é? Até porque isso pode nos levar ao afastamento de Deus, não é? Exatamente. Nós pensamos que somos orgulho. Autossuficientes Foi o que aconteceu com Davi, foi o que aconteceu com Pedro, e temos outros exemplos. Nós temos muitos exemplos na Bíblia que
um dos maiores perigos da vida cristã é o orgulho espiritual. Sim. É nós pensarmos que somos melhores que os outros. Somos melhores porque ou temos um curso superior, ou porque temos um emprego bom, ou porque temos dinheiro, ou porque não temos nada disso, mas temos muitos anos na igreja e somos considerados anciãos de grande experiência e por isso somos melhor que aqueles que são mais novos. Portanto, tudo ou isso, mesmo um cargo importante na igreja. Um cargo importante for, é exatamente a mesma sim. coisa. Então, todas essas circunstâncias que são coisas exteriores nos podem levar ao orgulho espiritual. Eu sou melhor que os outros. E a partir daí estamos a entrar exatamente no mesmo esquema que entraram os apóstolos. Sim, quando sim, eles discutiam entre eles, inclusive, quem era o maior. O orgulho espiritual. Eu sou maior que os outros. Eu dos 12, eu pertenço ao grupo dos melhores. Claro. Não é? Esta atenção. E eles discutiam entre eles exatamente qual é que deveria sentar-se à direita. Esquerda, à direita. Portanto, é exatamente o orgulho espiritual. É aquilo que nós, hoje, somos advertidos por Paulo para não, para não fazer. E ele diz-nos, na continuação do texto, que vamos passar para o versículo 2, então, o que é que ele diz? Levai as cargas, esta versão moderna, em português moderno, eu acho muito interessante, diz assim, levai as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Eu tenho aqui, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, exatamente. O termo cargas pesadas também é traduzido, enfim, do grego, né? Do grego. Baros. Portanto, as cargas pesadas são aquelas cargas que nós podemos aliviar de alguém. São cargas que podem não ser só físicas, não é? Claro. Mas é importante, se a pessoa está a atravessar uma rua, uma problema. velhinha, não sei o quê. Exatamente, tudo bem. A gente deve ajudá-la, a carga pesada física. Essa mais é palpável. Mas há outras cargas, não é? Que os nossos irmãos têm, que nós temos, todos nós temos. Ter, são cargas que podem e devem ser repartidas, não é? E isso é uma das grandes dificuldades que nós temos, é nós partilharmos com os nossos irmãos ou com as pessoas mais próximas as cargas que temos, não é? Por muitas vezes temos a vergonha de admitir ou de falar sobre E é engraçado que é mais fácil nós suportarmos as cargas dos outros do que pedirmos aos outros para suportarem as nossas. Não deveria ser assim. Eu achei isso muito interessante, esse texto, porque muitas vezes, mas lá está, isso é um pouco orgulho, não é? Quer dizer, exatamente. Orgulho. Pode não ser orgulho espiritual, mas é orgulho pessoal. Sim. Quer dizer, é aquele orgulho que depois vai roçar ali a vergonha, né? Eu tenho vergonha de admitir E o que é que podem ser essas cargas? As cargas que são as mais difíceis de repartir podem ser problemas de depressões nervosas, podem ser problemas práticos de desemprego ou de más relações familiares, de problemas com os pais, com os irmãos, com os filhos, problemas financeiros, dívidas, etc. Bom, há um mundo de coisas hoje no mundo moderno que são as cargas que nós temos que suportar, que temos que levar. Há aqui um texto que diz que todos os cristãos hoje, com certeza, têm alguma carga que transportam, não é? Não há nenhum cristão isento de cargas, diz aqui o texto. Não há nenhum cristão isento de cargas, é verdade. Isto é uma verdade muito grande. Pois bem, então nós somos constrangidos a levar as cargas dos nossos irmãos. Portanto, há três aspectos que as instruções do apóstolo nos levam ele divide, digamos, este conselho em três aspectos. A primeira é todos nós temos cargas. Depois é intenção de Deus que nós não levemos as nossas cargas sozinhos. Que nós repartamos as nossas cargas, não é? E lá está o que tu disseste. Muitas vezes nós temos mais dificuldade em abrir o coração e mostrar pedir ajuda do que o contrário. Porque o contrário até nos pode levar, pois é aquilo que nós estamos a falar há bocado, de quando alguém nos vem pedir ajuda, nós sentimos importantes e pensamos, eu não tenho este tipo de problema, não é? E quando nós temos esses problemas, maior é a dificuldade em assumir e admitir que efetivamente temos problemas. E todos nós temos cargas. Mas também temos a certeza que é aquilo que o Mário estava a dizer, que Deus não quer que sejamos nós a suportar as cargas sozinhos. Há um outro aspecto interessante, que é o terceiro, que é o aspecto da consolação de Deus. É um texto que eu achei muito engraçado, é que Deus revela-se ou consola-nos através de quem? Através dos nossos irmãos. Sim. Então nós podemos ser o meio de Deus consolar o outrem, a outrem, consolar o nosso irmão, consolar a pessoa que está ao nosso lado. E eu achei isto muito interessante. Deus chama-nos a carregar os fardos de outros, porque é por meio das nossas ações que a consolação de Deus se manifesta. Há aqui uma frase muito interessante que diz: a amizade humana na qual levamos as cargas uns dos outros
faz parte do propósito de Deus para o seu povo. Esta também Consegue foi a questão. resumir a intenção de Deus. E diz o apóstolo Paulo então que se levarmos as cargas uns dos outros, nós estamos a cumprir a lei de Cristo. Exatamente. E agora a lei de Cristo, isto é um tema também muito, enfim, Dava para as lições. dava para duas lições, porque o tema da lei de Cristo, há muitos irmãos cristãos nossos, não adventistas evidentemente, que dizem isto, é que agora a lei de Cristo, esta lei de Cristo, é esta lei que Cristo pregou, que o apóstolo Paulo fala. Agora já não existe mais a lei dos 10 mandamentos. Agora é a lei de Cristo. É a lei de nova. Cristo. E, enfim, Cristo agora deu uma nova lei, e então a outra É para fica esquecer separada. e O que é esta lei de Cristo? Qual é a lei de Cristo? Bom, primeiro podemos dizer que quem é que deu a lei nos 10 mandamentos ao povo de Israel? Foi Cristo. É a lei de Cristo, é a mesma. E ele próprio, Cristo, enfim, enquanto cá esteve, naqueles 3 anos, ele várias vezes disse, e várias vezes, se ele quisesse modificar a lei, tinha-o expressado diretamente. Claro. Ora, ele expressou exatamente o contrário. Não cuideis que vim destruir a lei dos profetas, não vi abrogar, mas cumprir. Portanto, Exatamente. a lei de Cristo é a lei dos 10 mandamentos. Ela resume-se, é verdade, Consegue-se mas resumir? o resumo de uma coisa nunca anula essa coisa. Quer Exatamente, dizer, tal e qual. é um resumo, evidentemente. E outra coisa muito interessante deste resumo da lei é ainda este, quer dizer, nós temos a tendência sempre de olhar para a lei como um aspecto negativo. Negativo, Não é? mas não. Não roubes, não mates, não isto, não aquilo. É o não. Não. Mas isto é aquilo que podemos concretizar nos atos para não cometer pecado. Ok. Mas sabemos, por outro lado, que a lei se resume, como Cristo fez, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E mais, neste texto muito interessante de Mateus 7,12, é um resumo da lei feita pelo próprio Cristo. O que é que ele disse? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós a eles. Porquê? Porque esta é a lei e os profetas. Isto eu achei isto muito interessante. Eu gosto muito deste texto, porque é, de alguma maneira, o resumo da lei de uma forma positiva. Aqui, o que é que Cristo está a dizer? A lei resume-se nisto. Tudo o que tu quiseres que os homens te façam a ti, faz-lhes tu. Exatamente. Ora, o que é que eu quero que me façam? Que O me tratem bem, bem, o melhor. que me façam bem, que me amem. Que exatamente. Ora bem, Ninguém quer ser então maltratado, roubado. Ora bem, Claro. é isso que eu devo fazer aos outros. Esta é uma maneira muito interessante de pôr a lei virada ao E contrário. resume facilmente aquilo E que... resume facilmente Sim, o que estamos sim, a sim. falar. E de uma maneira simples de se entender. De facto, este é uma maneira... Levar a carga dos outros. é uma forma de cumprir a lei de Tal e Cristo, qual. de cumprir a lei. Porque há algo que nós devíamos gostar, que alguém levasse a nossa carga Claro, e nos ajudasse nos problemas. nós se mentirmos, se roubarmos, se adulterarmos, enfim, não estamos de maneira nenhuma a amar o outro, a amar o não. próximo. Claro Exatamente. que não. Por isso, de facto, este é um aspecto positivo da própria lei, olhar para a lei de uma forma positiva. Portanto, continuando ainda no texto, depois há um texto que diz assim, na continuação: pois se alguém se considera importante não sendo nada, engana-se a si mesmo. Não é? E depois o texto assim ainda mais difícil de percebermos, perceber, não é? que é o texto: mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Isto é um texto um bocadinho arrevesado. Eu tive a preocupação, mas eu não percebo bem isto. Então fui ver na outra versão. E aqui, esta versão já se percebe mais. Diz assim, o versículo 4 diz: mas cada indivíduo avalie as suas próprias atitudes e então saberá como orgulhar-se de si mesmo sem viver a comparar-se com as outras pessoas. Isto é, o que é que diz este texto 4, que é um texto um bocadinho arrevesado? O texto de que prove cada um a sua própria obra. Isto é, cada indivíduo avalia as suas próprias atitudes. No fundo, o apóstolo Paulo está a dizer assim: olha, vocês façam um exame de consciência. E é legítimo fazermos um exame de consciência. E perceber. Avaliar, por exemplo, o que eu fiz durante o dia. Será, o que é que eu fiz hoje? Epá, podia ter ajudado aquela pessoa, não ajudei. É a nossa consciência. No fundo, é o Espírito de Cristo que nos está a dizer que noutras circunstâncias tu deves aproveitar aquela oportunidade
Até porque nós não sabemos quando é que para se vai tomar ajudar, cuidado. para dar o teu testemunho, porque não, para falar, para dar uma palavra. Às vezes nem é preciso um testemunho muito eloquente. Não. Basta Às vezes uma palavra, basta uma atitude. uma atitude, um Basta uma sorriso, atitude, tal e qual. uma palmada nas costas. Alguém. Isso é o suficiente para nós mostrarmos que somos, que nos preocupamos com aquela pessoa. Sim. Não é? E não embandeirarmos e não nos considerarmos E importantes superiores. sem o ser. Lá está com o tal orgulho O espiritual. orgulho espiritual que nos pode levar ao Muito bem. afastamento. Há cargas. Achei há piada aqui- há essa, os a dois tipos de extensão cargas. da carga, não é? Há duas cargas. Porque depois há até a carga que se colocava-se- pode ser ajudada, há outra E há outra que não pode. pode, é? Se uma pessoa é aquela grávida. Ninguém pode ajudar a Agora grávida. costuma-se dizer que os maridos também engravidam, não é? Quer dizer, Mas é difícil, mas é difícil levar levar a barriga. levar a barriga, não A é? barriga da esposa. Bom, de facto, há coisas que nós não podemos. No entanto, podemos ajudar noutros É o termo. de outras maneiras. São dois termos que diferentes de carga. de carga que Paulo utiliza. É. Uma delas é o portion, é a tal É a carga, carga que não que pode, não pode quer dizer, ser. É a carga do navio, é a carga da Exatamente. criança, é tal. E depois tem a Portanto- outra que é a do bares, não é? Pois, portanto, nós podemos ajudar alguns a levar algumas cargas, mas há outras Há não outras podemos. que- Há outras que que não têm que tem ser que o levar por si. próprio, quer dizer, o exame para entrar na faculdade. Pois, Nós podemos ajudar alguém enfim. isto Se serve para rapaziada- justificar ou para explicar que não há nenhuma contradição entre os versículos de Gálatas, né? O versículo 2 e de 5, porque primeiro diz Exatamente. que para levarmos as cargas uns dos outros e depois a seguir já diz que Cada cada um um- leva a sua. Temos que perceber o contexto, né? Não há aqui nenhuma contradição. São termos diferentes. Exatamente. Cada um levará o seu próprio fardo, lá está. O próprio fardo que cada um leva é aquele que de facto não pode ser, é o portion, não pode ser ajudado. Partilhado. É aquele que tem que ser cada um a levar. É a situação quando nós perdemos alguém, quando nós passamos. Pronto, aí, evidentemente que essas coisas podem ser partilhadas. Ainda assim, sabemos Mas que podemos contar com Deus. Exatamente. Nestas circunstâncias nós temos um ajudador particular que é Jesus Cristo. Nós, numa relação com Deus, podemos ser aliviados dessa carga. Mas talvez nenhum ser humano tenha capacidade de nos ajudar aí. Sim. Aí temos que ser nós com Deus a sermos ajudados a levar essa carga. Portanto, levando as cargas dos outros, não só estamos a seguir os passos de Jesus, mas também estamos a cumprir a lei. Portanto, esta tal contradição que tu falaste tem que ver com o tipo de cargas que são. E depois, no fim do texto, cada indivíduo avalia as suas próprias atitudes, como eu já disse, e, portanto, não nos devemos orgulhar, estou-me a repetir, mas sem se viver comparando com outras pessoas. Isto é fundamental. Nós não devemos ter aquela competição espiritual, digamos, Sim. de dizer eu sou melhor que aquele, eu sou melhor que aquele irmão, porque eu não faço isto, eu não faço aquilo, ou eu não como isto, ou não como aquilo, ou sou vegetariano e ele não é. Enfim, não devemos ter essa pretensão, porque esse é um mau princípio no campo espiritual, é um princípio de orgulho, que foi sempre o que levou os homens a cometer Os maiores erros. os maiores erros e os maiores pecados. Em toda a Bíblia se trata disso. Em toda a Bíblia nós vemos quando os discípulos olhavam para si, quando os discípulos se punham, enfim, em grandes discussões para ver quem era o maior. Aí eles afastavam-se verdadeiramente de Cristo. E só quando punham os olhos em Cristo é que eles precisavam dele para estar verdadeiramente numa posição superior. E foi o que aconteceu com Pedro, quando começou a andar sobre as águas e quando começou a perceber que era diferente dos outros que tinham ficado no barco. O que é que lhe aconteceu? Orgulho espiritual. Caiu. Afundou. E teve que Cristo ir buscá-lo, teve que Cristo dar-lhe a mão, porque senão ele tinha-se afundado. Portanto, É a humildade que nós falávamos ao início. Exatamente. Nós temos todas estas lições nos ensinam e batemos sempre na mesma tecla. É que nós temos que olhar para Cristo para cumprir a lei. A lei, o cumprimento da lei, ela em si não tem nenhum aspecto de salvação. A lei apenas nos ajuda a perceber qual é o caminho certo. Exatamente. E nós não temos capacidade por nós próprios para cumprir. Porque temos nos nossos genes
uma tendência Uma natureza inata pecaminosa. para fugir da lei, Sim. para cometermos os pecados uns Isso mais é uma algo que coisa nos vai outros. acompanhar até à nossa morte. Até à nossa Sim. morte. Não- Nós não vamos conseguir fugir nós dessa podemos natureza. atingir, exatamente, a nossa natureza, ela só vai pecaminosa. ser modificada quando um dia Cristo voltar. A partir daí, sim, a partir daí já temos uma natureza que é uma natureza sem pecado. Mas até lá vamos viver sempre com esta natureza. E, portanto, temos tendência sempre para pecar. É verdade que o nosso caráter se vai aperfeiçoando à medida que vamos, enfim, que vamos caminhando. E para isso tem que haver uma comunhão. Tem que haver uma comunhão. Diária Porque o com caráter é aperfeiçoado se houver uma relação com a fonte. Exatamente. Com- Até com- porque depois eu com- vou tentar, como é que eu ia dizer isto? Imitar, entre aspas, aquilo que Cristo fez na Terra. Não é? Eu, a partir do momento que me envolvo com uma pessoa, que gosto de estar com essa pessoa, que me identifico com essa pessoa, naturalmente nós vamos tentar fazer exatamente o que essa pessoa fez ou ter os mesmos atos e com isso vamos ter aquela comunhão com Deus que será fundamental para tratarmos o nosso próximo. Nós agora entramos na última parte da lição, na lição de quinta-feira, em que se fala da colheita, de semear e colher. Não é? Não O que é que acontece nós hoje em dia, semeamos? Semeamos. O que é que nós colhemos? Colhemos aquilo que semeamos. Não é? Quem semeia eventos, não é? O texto é muito antigo, quem semeia ventos escolhe tempestades. Tempestades, E aqui Paulo começa a dizer assim: o que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. E depois diz: não vos enganeis, Deus não se permite zombar, ou Deus não se deixa escarnecer. Não é? Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Portanto, e não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Pois bem, este texto é o texto, enfim, com que termina a lição que estamos a estudar hoje. E o que é que Paulo quer dizer com isto? Uns semeiam na carne, outros semeiam no espírito. E semear na carne, nós vimos na lição da semana passada quais eram os frutos do espírito, não é? E quais eram os frutos da carne, a concupiscência da carne. As diferenças, não é? E nós sabemos que nós somos livres, a lição diz, nós somos livres de escolher aquilo que vamos semear, mas não somos livres de escolher as consequências da nossa escolha. Não é? E outra ideia é que nós nunca vamos conseguir enganar Deus. Claro. E era que nós Esse texto é muito interessante. Há pessoas que pensam que podem andar por caminhos ímpios, mas que depois escapam-se às consequências. Não é? Isto é... E é um caminho perigoso. É um caminho perigoso. É um caminho perigoso porque existem leis que são infalíveis. Isto é, nós, por exemplo, se temos um comportamento no campo, por exemplo, da saúde, um tipo de vida sem regras, regras de alimentação, se fumarmos, se bebermos, inevitavelmente nós vamos colher as consequências. Pode demorar algum tempo, mas vamos inevitavelmente colher as consequências disso. Porquê? Porque estamos a transgredir leis e, como consequência, Deus pode perdoar tudo isso. Exatamente. Mas as vamos ter sempre consequências 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 disso, nós vamos sofrê-las. Esse é o grande problema. Lá está. O texto, tem que se perceber este texto assim. Somos livres de escolher, mas não somos livres de escolher as consequências da nossa escolha. A nossa escolha, ela obedece a leis e, portanto, nós temos que sofrer as consequências das nossas escolhas. Esse é o grande drama. E depois diz mais à frente até, embora Deus nem sempre nos livre das consequências terrenas, né, porque vamos ter sempre as consequências, às vezes conseguimos suportá-las ou não, a lição diz que não devemos ser vencidos pelo desespero por causa das más escolhas que fizemos. Exatamente. E isso é um lento que nós temos, saber acontece que Deus... com muita gente que viveu uma vida terrível e tal, e depois no fim da vida, nos últimos anos da sua vida, reconciliam-se com Deus. Mas verdadeiramente não se perdoam a si por terem vivido 40 ou 50 anos uma vida de dissolução, enfim, das mais diversas maneiras que nós podemos imaginar. E essas pessoas entram muitas vezes em grandes depressões por causa disso. Porquê? Porque
como se não se perdoassem elas próprias. Isto é, Deus perdoa os pecados e eles sabem que Deus, para Deus é como Mas se ficam nunca com a tivessem culpa, pecado. ficam com a Mas consciência. como sofrem até consequências daqueles atos, não é? Eu imagino uma pessoa que está a morrer com SIDA, a tendência muitas vezes é não se ter perdoado. Mas porquê é que eu fiz isto? Porquê é que eu devia ter evitado? Mas pronto, naquela altura em que já não há, enfim, solução, ele só tem que aceitar o perdão de Deus para, na melhor das circunstâncias, essa será a solução. É aceitar o perdão de Deus. E como o tempo já está a acabar, há aqui uma frase que para mim resume toda a lição desta semana, que é, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente Enquanto temos a oportunidade. aos da família e da fé. É algo que nós não sabemos quando é que vai acabar a nossa oportunidade. Exatamente. E penso que esta frase consegue resumir a lição. Resume a lição e dá um outro conselho muito importante. Devemos fazer o bem a todos. Tal e qual. Mas se temos uma oportunidade, ou se temos pouco tempo, Então não podemos experienciar essa. então que guardemos esse pouco tempo que temos e façamos escolhas. Quem é que devemos ajudar? Aqueles que estão mais próximos. E quem são os mais próximos? São a nossa família, a nossa igreja, os nossos irmãos, aqueles que estão aqui no nosso núcleo. Porque se nós temos umas grandes ideias de ajudar a humanidade, enfim... Não é que seja mau. Não é que isso seja mau, evidentemente. Mas primeiro começamos a casa. Temos que ter prioridades e o apóstolo Paulo dá-nos esta indicação. As prioridades estão... Façamos o bem a todos, mas particularmente àqueles que são, como ele diz, Da família, os domésticos da fé. exatamente. Que são os da nossa família espiritual, da nossa família física também. Física também, e da sim, nossa sim. família espiritual. Esses são, digamos, eles devem ser os prioritários. Pois bem, penso que resumimos de uma maneira curta, é verdade, porque não temos muito mais tempo. Não é? Resumimos aquilo que a lição desta semana nos quer transmitir. Nós vamos semear e vamos escolher aquilo que semearmos, porque é uma lei inevitável, mas Acima de tudo, o não Espírito perder- de Cristo manifesta-se na Igreja exatamente por este Espírito de entreajuda. A consolação de Deus, como dizia o texto, é dada através do braço humano. Então, quando nós ajudamos alguém, quando nós estamos aqui a ajudar aquele membro mais necessitado, nós estamos a ser a mão de Deus, mão de Deus. a E principalmente consolar o irmão. não perdemos esta oportunidade de fazermos bem aos nossos próximos. Claro. A nossa oração é que cada um aí em casa e nós próprios na igreja ou fora dela Consigamos possamos colocar pôr em em prática, prática tal e estes qual. conselhos tão práticos, digamos, do apóstolo. E diários. Para a nossa vida diária. É o nosso desejo para nós e para vós também.